Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês o episódio que tomou o nosso noticiário nas últimas semanas, que foi o caso da Boate Kiss. Aquele trágico episódio onde mais de 200 jovens acabaram morrendo e outros 600, mais de 600 ficaram feridos. Uma verdadeira tragédia ocorrida dentro da boate. E a grande discussão que ocupou o noticiário nos últimos dias foi em torno da existência ou não de dolo eventual naquele caso concreto. Quem acompanha o canal do Conectando Penal sabe que eu já me manifestei, inclusive cheguei a fazer uma live com a doutora Tatiana Borsa, que é advogada de um dos réus no processo, onde eu já me manifestei no sentido de entender que nessa hipótese não há dolo eventual. E por qual motivo assim eu entendo? Eu entendo que não há dolo eventual pelo fato de não haver uma prova segura de que teria havido a indiferença por parte dos réus acerca da produção daquele resultado. Ou seja, na minha leitura, na minha percepção, aquele tratou-se de um episódio culposo, ou seja, onde aquele incêndio, onde aquelas mortes se produziram por força de um atuar imprudente, por força de um atuar negligente, tanto por parte do músico quanto do próprio estabelecimento. E o que é importante a gente analisar aqui? O conceito de dolo eventual. Como todos sabem, o artigo 18 do Código Penal conceitua dolo no seu inciso 1, e ele estabelece que disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O dolo eventual está contido nessa segunda parte ali, do inciso 1, onde ele fala ou assumiu o risco de produzi-lo. E aí, já comentei com vocês também sobre isso, inclusive foi objeto da minha tese de doutorado, o enfrentamento acerca do dolo eventual em crimes de perigo. E para chegar à conclusão do não cabimento de dolo eventual em crime de perigo, eu fiz um estudo aprofundado do Instituto do dolo eventual e passei por diversos autores, diversas correntes doutrinárias acerca do conceito de dolo. E há que se ressaltar que existe um entendimento doutrinário, sim, que tem origem no direito alemão, mas que já vem encontrando adeptos aqui no Brasil acerca da figura do chamado dolo sem vontade, ou seja, um dolo apartado desse elemento volitivo. Para dessa parte da doutrina que adota esse entendimento, uma das críticas feitas é o fato de que não pode ser deixado ao alvedrio do réu, ou seja, a uma escolha do réu, definir por qual crime ele vai responder. Ou seja, na medida em que essa tomada de decisão do assumir o risco ou não é uma decisão interna, é uma decisão que o réu muitas vezes não externa, então competiria a ele, no caso concreto, dizer se a imputação recairia sobre dolo eventual ou sobre culpa consciente. Então, por isso, essa parte da doutrina entende que não é razoável deixar nas mãos do réu escolher por qual imputação ele quer responder. Então, para esses doutrinadores, o mero conhecimento acerca do risco da produção de resultado já configuraria a figura do dolo, ou seja, já representaria uma conduta dolosa. Há pessoas que defendem essa tese, inclusive, que estabelecem, não existe essa dissociação entre dolo direto, dolo eventual, dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, ou seja, seria tudo dolo. Eu não concordo com esse entendimento, isso fica muito claro na minha tese, porque eu entendo que o que a gente precisa no nosso ordenamento jurídico é exatamente uma figura que é a chamada culpa consciente ou culpa com representação. Hipótese essa que já está, inclusive, positivada. Se vocês observarem o artigo 302 do Código de Trânsito, quando ele fala do homicídio culposo no trânsito, ele traz em um dos seus parágrafos o resultado morte decorrente de ingestão alcoólica, ou seja, alcoólico ou substância de efeitos análogos. Ou seja, aquele indivíduo que dirige um veículo automotor e produz a morte de alguém sob a influência de álcool ou substância análoga, essa pessoa vai responder por um homicídio culposo qualificado, com uma pena abstrato de 5 a 8 anos, enquanto a pena do homicídio culposo no trânsito normal é de 2 a 4. Então, há uma mudança significativa na pena sem que se precise chamar isso de dolo, ou mesmo que se precise usar o dolo eventual e punir pelo homicídio doloso tradicional do Código Penal. Então percebam que essa mudança legislativa ocorrida no Código de Trânsito, no artigo 302, para quem não sabe, o Código de Trânsito é a Lei 9.503 de 97, mas que sofreu essa alteração ali no ano de 2017, passando a ter essa figura do homicídio culposo qualificado que, na minha opinião, é acertada, ou seja, é uma culpa com representação, e assim deveria ser feito em outros casos também, em outros crimes, como por exemplo nos crimes de perigo, porque na minha leitura o episódio Kiss
ele demanda a incidência do artigo 250 do Código Penal, que é o crime de incêndio, crime de perigo, crime que muitas vezes não é estudado, né? Muitas pessoas passam batido por esses tipos penais, mas na minha leitura aquilo ali é um crime de incêndio culposo, tá? Que está previsto no artigo 250, e o resultado morte, também culposo, vai demandar a incidência do artigo 258, que erroneamente foi chamado pelo legislador de forma qualificada. Por que erroneamente? Porque, na verdade, ele é uma causa de aumento de pena. Então, ali, a tipificação mais acertada, na minha opinião, é essa, 250 culposo, né, o parágrafo 2º, combinado com o 258. Qual que é o problema aqui? Se a gente for analisar em termos de pena concreta para essa conduta, a pena é muito pequena. Só que o que eu não concordo é que o fato de a pena prevista para um crime ser pequena resulte na mudança completa dessa imputação e no uso alargado do dolo eventual para punir essas condutas com penas mais altas. Esse é um grande ponto. E aí entra aquela velha discussão entre justiça e vingança, né? Será que o que se está buscando é justiça, no caso concreto, ou será que o que se está buscando é a vingança? E é como todos sabem, o direito penal não se presta a ser instrumento de vingança, né? Eu até, na minha página lá do professor Cadu Rebelo do Instagram, eu fiz uma provocação, tá? Onde eu indago, né? Eu inverto as penas. Eu coloco a pena do homicídio culposo no Código Penal de 6 a 20 anos e a pena do homicídio doloso de 1 a 3. E aí pergunto a todos se no caso se as penas fossem essas, o crime seria doloso ou culposo. Eu faço essa provocação exatamente para que as pessoas analisem o seu comportamento e decidam, será que eu estou realmente entendendo que esse é um caso de dolo ou será que eu estou querendo tão somente a modalidade penal que tem pena maior? Então, esse tipo de raciocínio invertido, né, ele faz com que a gente reflita sobre o nosso propósito, tá? Então, insisto, não é uma aberração do ponto de vista jurídico, não é uma inovação você trabalhar num dolo apartado de vontade, ou seja, existe entendimento doutrinário respeitável. Aqui eu cito a professora Ingeborg Pupp, que é uma professora alemã, cito o professor Eduardo Viana, que inclusive foi citado pelo juiz no seu ato decisório, né, na hora que ele estava fundamentando o seu decisum lá no que tange a dosimetria da pena, ele citou o professor Eduardo Viana e outros tantos, né, que também se filiam, né, merecendo destaque também o professor Luiz Greco, que também defende essa tese. Inclusive tem um artigo, quem quiser buscar, ele é acessível na internet, o título do artigo é Dolo sem vontade, então vocês conseguem acessar o texto para estudar um pouco sobre esse assunto. Mas, claro, é um entendimento ainda minoritário, tá? É um entendimento que ainda se revela minoritário, que já foi, né, tem maior utilização na Alemanha, mas aqui no Brasil nós ainda não temos, não só do ponto de vista legal, como também do ponto de vista doutrinário, uma primazia nesse entendimento. Pode ser que em algum momento esse jogo vire, né, e realmente se passe a entender um dolo apartado da vontade, mas por enquanto não. Okay? E um outro ponto que eu queria comentar com vocês nesse vídeo, né, nesse breve vídeo aqui, é acerca do concurso de crimes. Por quê? Vocês devem ter reparado que o magistrado aplicou naquela hipótese o concurso formal perfeito e, portanto, aplicou a exasperação de pena prevista no artigo 70, primeira parte do Código Penal. Só que chama atenção ter sido utilizado o concurso formal perfeito naquele caso, por quê? Pessoal, o concurso formal perfeito ele foi utilizado com critérios de política criminal como uma forma de você aplicar uma pena menor para aqueles indivíduos que, com uma única conduta, produzam 2 ou mais resultados e esses 2 ou mais resultados sejam resultados não intencionais, sejam resultados fruto aí de uma culpa. Então, aqueles casos clássicos do atirador que atira a bala atravessa e acerta uma outra pessoa, dolo na primeira e culpa na segunda. Ou aqueles casos clássicos de pessoas também que perdem o controle do carro e atropelam 3, 4 pessoas. Isso também são vários, nessa hipótese, são vários resultados culposos. Então, ou quando eu tenho dolo mais culpa, ou quando eu tenho culpa mais culpa, eu uso o concurso formal perfeito, porque a toda evidência esses demais resultados foram resultados não desejados, foram resultados acidentais. Quando, por outro lado, esses de vários resultados, eles são produzidos por dolo, aplica-se a regra do concurso formal imperfeito, que é a parte final do artigo 70, que trata dos chamados desígnios autônomos. E o que o legislador fala nessa hipótese dos desígnios autônomos, né? Ou seja, com uma conduta, ele produz vários resultados, tendo ele dolo em relação a todos esses resultados. No concurso formal imperfeito, não se usa a exasperação, se usa o método do cúmulo material. Então, se a denúncia do caso Kiss foi por mais de 200 homicídios dolosos consumados e outros 600 e poucos homicídios dolosos tentados, todos com dolo eventual, se há dolo, você tem que usar o concurso formal imperfeito, o que demandaria uma pena astronômica. Se você fosse somar as penas dos diversos crimes, você teria uma pena aí que passaria facilmente de 3.000 anos. Então,
a meu ver, do ponto de vista técnico, até mesmo no emprego do concurso de crimes, é uma decisão que aparenta ser bastante criticável e que merece reforma. Obviamente que essa é a minha opinião. Isso não significa que eu seja o dono da razão, que eu esteja correto, mas na minha leitura, a gente encontra nesse decisum algumas falhas, tanto no que tange a existência de um dolo eventual naquela hipótese, como também em relação ao tipo de concurso de crimes que foi empregado. Ou bem, a gente tem vários crimes culposos e a gente emprega o concurso formal perfeito, ou a gente tem vários crimes dolosos e a gente emprega o concurso formal imperfeito e, consequentemente, o cúmulo material de penas, ok? Então essa é a minha breve análise para vocês, ainda está muito recente, né? A decisão saiu na última semana, ali na sexta-feira, então é muito recente ainda tudo o que aconteceu nesse processo, mas numa primeira análise, numa primeira leitura, esses são os pontos que eu queria comentar, claro, com enfoque aqui no direito penal material. Eu não me foquei nas questões processuais, acerca da eventual anulação dessa decisão, os recursos cabíveis, enfim. Isso tudo eu não analisei porque o foco aqui nessa minha análise é o direito penal material, ok? Espero ter podido ajudar vocês, espero ter contribuído com a discussão, que vocês possam ter uma outra visão sobre o fato e principalmente também com essa indicação de literatura, com essa indicação de entendimento doutrinário para que vocês possam ampliar esse debate. Para que vocês possam ampliar, ou você vai mudar o seu ponto de vista acerca do dolo e concordar com esses autores, ou simplesmente você vai entender esse ponto de vista, mas vai ratificar o seu entendimento de que o dolo não pode prescindir do elemento volitivo, que o dolo não pode prescindir da vontade, ok? Bom, gente, espero ter podido ajudar vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Lembre-se de se inscreverem no canal para serem alertados toda vez que tiver um vídeo novo e também nos seguir lá no Instagram, no Facebook e acompanhar todas as novidades aqui do Conectando Penal, ok? Grande abraço a todas e todos e até um próximo vídeo.